Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Véspera do feriado de Páscoa, não posso deixar aqui de... Yes, the cat is chanting too. Não posso deixar de colocar aqui uma invocação por essa força crística, independente da gente falar do Cristo, independente da gente falar de Rama, de Krishna, do Buda, alguma coisa que realmente coloque algum aspecto e vibração que coloque a gente em um lugar mais elevado do que daquele que a gente tem frequentado dentro de nós. Então quero colocar essa vibração no começo dessa live, porque quando a gente fala de assuntos como o que a gente vai falar aqui hoje, ou seja, assuntos que envolvem abuso, que envolvem negligência, que envolvem sofrimento, é fácil a gente começar a vibrar no mesmo lugar do agressor e a gente querer também agredir o outro. Isso reverbera em vocês? Ou seja, a gente termina sem perceber dizendo que a gente é bom para quem é bom e a gente é ruim, muito ruim para quem é ruim também. Só que isso nunca faz terminar o dito mal, ele só muda as vítimas, percebem? Então é um movimento que a gente precisa de muita elevação psicológica, elevação espiritual, para quem quiser se arriscar nessa seara, para a gente não vibrar no mesmo lugar do agressor. A gente realmente entender que a gente tem uma situação para resolver. Essa situação não é em Cunha, a situação que a gente tem para resolver é uma situação planetária, e mais além é uma situação que a gente precisa resolver dentro de nós, porque essa é a dificuldade. I'm seeing here somebody writing in English. Just send us a direct message and then we'll get back to you. Thank you very much for being close to us. Então, eu peço isso para que a gente possa mais e mais canalizar um pouco de energia amorosa, um pouco mais de energia tranquila, um pouco mais de energia pacificadora. Porque se a gente realmente seguir atacando, se a gente realmente seguir, a briga é diferente da luta. Vocês sabem, eu tenho uma irmã que é campeã nacional de luta. E ela não mora aqui hoje, ela mora próximo de Dubai, dando aulas. Ela dá aula de luta. E o ponto ela sempre comenta comigo que é diferente a briga da luta. E eu vou trazer essa reflexão do ponto de que é diferente a luta da guerra. Se a gente entra na guerra, é o embate, é onde a gente, de novo, quer que o agressor passe pela mesma coisa e fique com fome, fique com sede, todas essas coisas. E quando a gente entra na luta, então a gente luta por um mundo melhor. E o mundo melhor inclui que o agressor, de algum jeito, que somos todos nós, de alguma maneira, cada um pode se ver aqui agressor, se for sincero consigo, que o agressor seja reformado. E para isso, outra vez, a gente precisa correr para lugares mais altos nossos. Bom, dito isso, a gente vai chamar o Vitor para conversar pelo perfil dos bezerros. O Vitor, que também é guardião do santuário, meu marido, que está deslocado em Cunha já por mais de 2 meses, mas que veio ontem para cá para ficar até amanhã, ou quem sabe depois de amanhã, e depois voltar para a operação ali. Essa operação em Cunha, ela dura ainda pelo menos 3 meses, pelo menos. Ela pode se estender para 4 meses, ela pode se estender para mais tempo que isso. O que vai determinar é realmente que esses mestres bezerros estejam aptos para a viagem. E fora isso, alguns cuidados também, como vacinação e castração, para que eles cheguem aqui
e microchipagem também, para que eles já cheguem por aqui no santuário, de fato, preparados para uma integração maior e que não coloquem em risco a saúde de nenhum dos que já vivem aqui no santuário, dos que já vivem aqui no santuário. Então isso também precisa estar sempre muito claro. Eu vou colocar o Vitor pelo perfil aqui dos bezerros, deixa eu fazer a solicitação. E nessa live a gente vai falar um pouco a respeito do progresso, de como eles estão hoje, e falando a respeito, como não mencionar a doutora Catarina, que tem estado dia após dia, noite após noite, cuidando de mestres bezerros em Cunha. O RT, o responsável técnico, o doutor Maurício, sempre acompanhando, mas ali a doutora Catarina fazendo um serviço que é realmente, o Vitor comentou comigo ontem, que é uma referência à disposição dessa mulher para atender esses seres. Então, aqui estou abrindo e pedindo para o Vitor aqui se achar na câmera. Achou, estamos aqui reunidos. Então, amor, conta pra gente. Bom, faz uma introdução, passar a voz para você antes da gente fazer qualquer pergunta. E, de novo, agradecer as pessoas que estão colaborando de qualquer forma, para que casos assim não aconteçam mais, ou que esse caso reverbere de um jeito positivo, a ponto da gente não precisar ter esse tipo de ação no futuro. Boa noite, todo mundo, todos vocês. Acho que é a primeira live que eu faço na minha vida, ou a segunda, não sei. Mas é um prazer estar aqui para dar notícia dos nossos mestres bezerros, que estão lá em Cunha. E vamos lá, vamos ver quais são as dúvidas, o que vocês querem saber, o que vocês imaginam, né? Esclarecer muita coisa também. E estamos aqui. Bom estar aqui com todos vocês. Bom, amor, eu acho que uma das coisas que as pessoas têm bastante dúvida é de saber porque houve o resgate, e o resgate em uma situação de maus tratos absolutamente covarde, absolutamente bruta e absolutamente cruel. E as pessoas basicamente querem saber, ou seja, a primeira pergunta que a gente recebe muito frequentemente é como eles estão hoje. Ou seja, você tem notado, a gente sabe que eles não estão recuperados e a gente sabe que essa recuperação, a gente não tem prazo para determinar. A gente tem um prazo só para eles poderem viajar. Mas eu gostaria que você falasse um pouco, você tem notado que eles melhoraram? Essa é a primeira pergunta. A mudança de lugar, né? Nós estávamos no recinto ali na prefeitura, que basicamente era um campo de futebol, com um pequeno espaço ao lado. E ali a lama, a época de chuva, ali realmente estava bastante difícil. E devagarinho a gente foi identificando os problemas. Então, quais os problemas? Primeiro, os doentes. Vamos retirar os doentes daqui, passar, tinha um local coberto, nós passamos os menores e mais doentinhos para esse local. Aí separamos um outro grupo que tem a papiloma, que é uma verruga, né, que ela se espalha para todos eles, para todos os outros. Aí conseguimos separar mais ou menos por tamanho, os pequenos e os grandes, porque eles estavam comendo e na hora da comida o grande não deixa o pequeno comer, o médio bate no pequeno e assim vai. Então ali a gente conseguiu fazer uma coisa bem rústica mesmo, bem amadora, né? Aí até que a gente conseguiu ir para a fazenda. Aí sim, nessa fazenda hoje a gente tem um pasto que ele foi destinado aos grandes. Então não existe disputa de alimento, né? Claro, a disputa comum, normal deles. Um outro pasto separado dos grandes, esses que têm o papiloma, que são as verruguinhas, né? Depois nós temos mais um piquete, mais 4 piquetes, que é uma cobertura e com saídas para um pasto. Então ali eles também estão separados por tamanho e por problema. Então nós temos o último piquete, que é próximo ao hospital, que ali ficam os mais enfermos, aqueles que a gente tem que olhar diariamente, que a Catarina olha diariamente, todos eles, com curativos, com
enfim, com tudo aquilo que precisa. Então, a melhora a gente nota, sim. A gente nota melhor, até porque eles saíram de um lugar e foram para o habitat deles. Eles estão ali onde eles realmente, onde eles têm que viver. Eles têm que viver comendo graminha, eles têm que viver na terra, pastando, deitando no sol, deitando na sombra. Então, essa fazenda, esse lugar, criou essa possibilidade. E é uma melhora que, é claro que melhorou para eles, mas melhora para a gente também, de ver que ali sim, ali o nosso trabalho vai fluir. Com o tempo, a gente tem certeza, a gente está seguro, o Dr. Maurício, a doutora Catarina, ali sim a gente está muito mais para acertar os problemas, né, do que onde nós estávamos, porque lá era muito fora de propósito eles estarem ali naquele local da forma com que eles estavam. Já sofreram lá na fazenda, que nem fazenda era, né? Aí foram para o campo e sofrendo. E agora sim, agora eles estão separados em grupos, cada um... É como uma escola. Tem o pré-primário, tem o primeiro ano, tem o segundo, e o ginásio e por aí vai. Então, a gente tem bastante fé aí de que eles vão caminhar bem aí. Acho que aconteceu alguma coisa aqui. Você inverteu a câmera, será? Não. Bom, vamos ver. Enquanto você volta, você colocou um pouco da fazenda onde eles estavam, que é muito comum quando a gente fala do caso como um todo, realmente as pessoas se referirem e falarem da fazenda onde eles estavam. Então, eu queria que você colocasse, quando você disse, não era nenhuma fazenda. Você poderia esclarecer o tamanho da área que mais de 300 mestres bezerros estavam e a condição de vida deles? Porque eu tenho certeza que tem pessoas nessa live que não entendem, não entendem por não terem a informação de como funciona o manejo de um mestre animal de grande porte. Então, quando a gente fala de uma área em tamanho X, a gente pressupõe que naquela área, com aquele tamanho e com aquela quantidade, um certo montante de comida tenha que ser administrado diariamente para que os seres vivam com relativa nuance de sobrevivência. Você poderia comentar qual era o tamanho dessa fazenda? Pelo que a gente apurou, isso a gente apurou assim, são documentos, né, que estão no processo e tudo. A fazenda tinha cerca de 3,5, 4 alqueires. Né? Exato. Então, isso só para a gente ter uma noção que quando a gente está falando disso para uma quantidade dessa de mestres bezerros, a gente teria que já contar que existiria ali um manejo adequado de alimentação para que eles pudessem sobreviver. Porque, como o Vitor falou antes da condição de onde eles estão hoje, ali sim, um pasto é onde um mestre bovino gosta de ficar. E não perto do coxo disputando a comida com o irmão que está faminto e adoecendo por desnutrição. E lembrando que esses seres, sendo mestres bezerros, provavelmente a história deles de antes é uma história que tem alguma ligação com o leite. O que significa? Que eles não mamam o leite da mãe. Principalmente porque ali a gente não tem predominantemente os Nelores, porque quando a gente olha os brancos no pasto, esses que são normalmente usados aqui no Brasil para corte, esses sim ficam com a mãe. A gente tem muitos lá que são holandeses, a gente tem sob a nossa guarda, obviamente a gente não tem nenhum deles, eles têm eles mesmos. Nós temos sob a nossa guarda alguns que são holandeses e outras raças ali colocadas também, ou alguns sem raça, que comumente a gente sabe que eles são usados para quê? As mães para quê? Para leite. Então, ele já vem de um histórico de abuso por uma indústria maior. E aí, isso ainda afunilando dentro dessa proposta indecente que esse sujeito fez de criação deles, aonde eles sofreram ainda mais e terminaram alcançando o nível de desnutrição, e essa desnutrição, e essa sede, e esse caso, criando um monte de situações clínicas que estão em luta hoje ainda, né, amor? Não, a propriedade, ela tem 4 alqueires aproximadamente. Dentro desses 4 alqueires, a melhor parte, que é uma parte da frente, que margeia um riacho, ele loteou.
até nós conhecemos um senhor de lá e contou toda a história ali para gente, né? Ele loteou essa parte da frente, já vendeu, já estão construindo até. E uma outra parte, ele fez lá algumas casas, duas ou três casas, assim, uma casa muito boa, que deveria ser a casa dele. Então, se você pegar os 4 alqueires, mais o que ele loteou, mais a reserva, se você pegar 20% de reserva de floresta que você é obrigado a ter, mais o que ele construiu. Então, o que sobrou para esses animais foi uma ribanceira, assim. Foi um lugar onde nós tínhamos que subir de 4. Não tem como você subir em pé, andando. Você tem que ir apoiando com as mãos. Então, esse era o local onde esses coitados desses mestres bezerros viviam, e um grande, um pequeno, e aquela loucura por disputa de coxos que a gente hoje, o que nós já fizemos de coxo para eles e nunca dá conta, porque são 320 e poucos. Então, quanto mais à vontade eles estiverem para comer, melhor eles vão comer, até porque eles têm aí alguns problemas de absorção de proteínas e tudo, então eles precisam se alimentar muitíssimo bem. E nesse lugar era uma coisa impossível. E a gente tem que esquecer e parar, sabe? Ele não é um pecuarista. Ele não é um produtor. Ele não cria boi, ele não tem para leite, ele não tem para corte, ele não tem para enfeite, ele não tem para nada. O que ele tem, e ele vai responder lá na frente, é um outro crime, é uma outra história, que isso é a polícia que tá investigando, que está fazendo, junto ao Ministério Público, porque é humanamente impossível, né, de você pensar em ter uma boiada de 340, 356, 360 que tinham lá, num espaço, como você colocar não sei, um elefante dentro de uma baia de um cavalo. Não tem como sobreviver. Então isso foi, aí pegou a chuva, uma época de chuva, e aí sim, aí deu no que deu. Mas graças a Deus hoje eles estão aí seguros e vai dar tudo certo. Sim. Agora é importante também as pessoas entenderem que, como acontece aqui no santuário, nos resgates que a gente tem, que as pessoas muitas vezes acompanham, é que não é simplesmente estar resgatado e agora está tudo bem, eles vieram desse histórico e isso ficou para trás. É assim como acontece com a gente. Hoje a gente está numa época de pandemia que ainda não passou, e a gente fala, bom, eu tive Covid e agora a vida que segue. Muita gente que pegou Covid sabe que não é assim. Quem sobreviveu à Covid sabe que eventualmente se tem sequelas. Então, da mesma forma, quando a gente fala do resgate, a gente tem que considerar sequelas que muitas vezes esses seres têm e vivem e precisam aprender a conviver, porque a história, o corpo não apaga simplesmente. O corpo se lembra. E com isso eu quero trazer o assunto. Bom, primeiro quero só comentar a respeito dessa fala anterior. Agora chegou aqui a quem entoa mantras também. Ela está procurando um lugar, está derrubando o tripé e eu estou concorrendo atenção aqui com vocês e com ela. Mas quando também o Vitor coloca a respeito dos coxos, porque foi algo que eu percebo que algumas pessoas falam, mas eles comiam ou não comiam? Porque se tem coxo, pressupõe-se que ele dava de comer. Então é importante a gente enfatizar aqui que, embora tivessem coxos na fazenda, os coxos, o número... Não, a quantidade de coxos... Sim, o número de coxos era insuficiente para que um número de mestres animais e um rebanho dessa quantidade pudesse sobreviver com dignidade. Então, que isso fique claro, porque senão alguém pode pressupor que não. Então, se tinha coxo, eles comiam. Então, vamos de novo, ou seja, um número de centenas para um número ínfimo de coxos, ainda que tivesse comida ali, um percentual mínimo comeria. E provavelmente esse percentual mínimo que
eventualmente comeu alguma coisa, são os que não caíram ou os que estão mais fortes hoje. Então, São só para deixar 30, claro, são 30 de 30 a 50 animais maiores, né, que predominavam. Eles tomavam conta de tudo, eles comiam tudo e quem estava ao lado dele simplesmente caía, né? E mesmo assim, a gente tem, tem cuidado deles, mesmo esses grandes que comiam, não comiam o suficiente, né? uhum, Não sim, comiam o que deveria ser comido, sim. né? O que deveria ser oferecido para eles. Até porque quando nós chegamos lá, nós vimos o silo, o local onde eles guardam o silo, que é um lugar muito grande, coberto por lona e tudo, e o silo estava azedo. Então, se você oferecer aquilo azedo, é como a gente. Se você comer comida estragada, né, um dia, se está com fome, você vai comer, no outro dia você vai comer e você vai se envenenar, né? Então, basicamente, né, eu vejo que é isso também. Boa parte do que foi oferecido para eles, nessa parte de alimentação, eles foram, eles foram envenenados, eles foram comendo e se estragando. Então, isso também é um caso que tudo isso tá muito bem colocado nas necrópsias que foram feitas, nos exames laboratoriais, todos os animais que ali a gente perde, como perdemos essa semana, eles são enviados para a USP para que sejam feitas as necrópsias, para saber os motivos. Então tem aí uma série, tem um histórico aí já bem delineado, tem um histórico bem já prontinho, assim, do que aconteceu com esses mestres, né? Sim, e especificamente tem algumas pessoas que perguntaram para nós qual era a razão, por exemplo, que teve um vídeo que a gente publicou que dava para ver o gelo em volta. E aí o Vitor coloca a respeito da necrópsia para a gente entender que esse procedimento de necrópsia é feito na USP. Então, cada vez que existe a passagem, o mestre animal precisa ser transportado de Cunha para a USP. E isso acontece também com gelo no veículo. E falando a respeito do transporte da necrópsia, a gente não pode deixar aqui de fazer um agradecimento público pela pessoa que se predispôs a levar esses mestres animais que fizeram a passagem já com as almas idas, ou seja, o corpo morto no carro dele. Você pode passar por gentileza o arroba dele, amor? Eu queria deixar isso muito bem lembrado, deixar o Luiz, ele é da proteção animal. Ele tem uma ONG em São Paulo e ele faz um trabalho assim, com os cachorros, com o gato, com todos os animais, porque é uma pessoa maravilhosa que apareceu para a gente assim, sabe, uma presteza assim maravilhosa. Ele pegou essa semana ele pegou dois animais que ele veio para buscar um, aí à noite, infelizmente, nós perdemos outro. Veio para cá, levou com a caminhonete dele para a USP. Já quando nós estávamos lá no recinto, ele fez isso por outras duas vezes. Então, ele é do Proteção Animal. Luiz, puxa vida, Luiz, ele vai me matar. Quer dizer, ele não vai me matar porque ele é uma pessoa do bem, assim, maravilha. Mas vocês vão ver lá, é Proteção Animal, tem uma mãozinha de um cachorro, ele faz um trabalho de resgate dos cachorros na cidade, em todo lugar, e ele faz uma feirinha muito forte. Olha, é incrível a quantidade de animais que ele salva. É assim, feiras de sábado e domingo, ele adota, ele arruma lares para esses animais, assim, um trabalho impressionante, é um trabalho muito bacana. Fora vocês vão entrar lá no Proteção Animal,
vocês vão ver que astral bacana que ele tem, que pessoa boa, que pessoa íntegra, e você vê nos olhos dele que sabe que é uma pessoa do bem, é uma pessoa que a gente tem que estar lá, e fica aqui o que ele precisar, o que a gente puder fazer, a gente vai estar junto com ele. Sim. E a gente também precisa agradecer que quem colocou ele em contato com a gente foi, na verdade, Murilo, né? Foi o deputado, exatamente. Quem colocou ele com a gente, ele parece que ele já fez alguns trabalhos com o Murilo Félix, e ele entrou em contato com a gente quando no primeiro óbito que nós fizemos. O Murilo falou: olha, tem o Luiz que pode ajudar. Aí nós entramos em contato e o Luiz apareceu, e é uma pessoa muito bacana na causa, sim. Maravilha. A Lu colocou aqui o arroba dele. Agradeço, Lu, Isso, para as pessoas terem esse mesmo. conhecimento e poderem também acompanhar esse serviço. Quando a gente fala do mestre animal hoje no planeta, é óbvio que o trabalho aqui, o serviço do santuário, enfatiza o mestre animal de fazenda. Mas a gente sabe que debaixo d'água está acontecendo um absurdo, nos rios, nos oceanos. A gente sabe que para mestres cachorros e mestres gatos, outro absurdo acontece. A gente sabe que nos céus outro absurdo acontece quando a gente pensa de todas as vidas que são engaioladas, simplesmente para a gente escutar cantos de gritos que são socorro, que a gente não consegue ler e interpretar, ouvir, aceitar a comunicação. O que eu quero dizer com isso é que cada ONG, cada protetor, cada ativista, de alguma forma, está mudando a vida de mestres animais, que se uma só pessoa ou só uma instituição tentar fazer, não vai conseguir. Por isso que aqui eu sempre tenho uma boa palavra a respeito de todas as ONGs. Eu posso não fazer igual, ou não me identificar com o serviço de uma ou outra, mas eu sempre realizo a importância que cada um tem na causa. Porque, afinal de contas, a gente não está defendendo time, não é time de futebol, que a gente torce para um ganhar e outro perder. A gente perde para quê? Se a gente faz desse jeito, a gente perde a causa. Então, todas as ONGs precisam ganhar, todos os ativistas precisam ganhar, todos os protetores precisam ganhar espaço, precisam ganhar esse senso de estarem acompanhados, porque o serviço, quando a gente se depara com a morte, com o sofrimento, quando a gente se depara com pus, com sangue, com as lágrimas, se a gente não tem um embasamento forte dentro da gente, em volta da gente, como por exemplo aqui no santuário a gente tem uma equipe muito forte, uma equipe, pessoas que se unem em propósito de uma forma obstinada e abnegada. Se a gente não tem essa fortaleza dentro e essa fortaleza forte, ou seja, em quem está próximo de nós, é fácil quando o mundo apresenta as ilusões dele que a gente se iluda, que a gente seja seduzido por elas. Então é muito importante isso, e outra vez eu digo aqui, ou seja, todas as ONGs, os ativistas têm nossa admiração, têm nosso respeito, e a gente aqui tem sempre uma palavra de gratidão pelo que cada um está fazendo, não por um mestre animal ou por outro, mas pelo fim da opressão. E aqui eu abro o leque, então, para outras causas, inclusive humanas, que tratam da regeneração planetária. Não importa por onde essa regeneração planetária comece, porque a partir da hora que a pessoa entra em contato com uma causa que fala de sofrimento, é fácil ela conseguir enxergar outros que sofrem, porque a cortina da invisibilidade é rasgada, é tirada. E é isso que a gente precisa fazer pensando numa escala maior. E uma pessoa, uma instituição vai fazer tudo isso? Não. Cada um vai fazer onde o braço alcança. Então, que cada um de nós possa se apoiar. Bom, falando agora especificamente a respeito das necrópsias, a gente tem algum resultado das necrópsias? O que dizem as necrópsias? O que a USP fala a respeito de mestres bezerros de Cunha, que uma passagem? Então, a necrópsia, ela é feita, e ela é feita dentro de um período, é entregue alguns laudos, né, alguns resultados, e depois você tem mais um outro tempo para que fechem realmente todo o prognóstico. Mas a gente já tem, e é o que a gente está lutando hoje, né? O que acontece? Foi verificado que os animais, quando eles passam por muito tempo com sede, com fome, eles têm dentro dos estômagos,
do rumen deles, eles têm umas papilazinhas. É um negócio enrugadinho, sabe? Eu não vou citar um prato que as pessoas costumam comer, que é exatamente isso aí. Então, o que acontece? Quando eles passam um período muito grande de fome, de sede, essas papilazinhas, vamos chamar assim, eu não sei se o nome técnico é esse, mas posso estar enganado, mas vamos falar de papilas. Elas desaparecem. Então, ao invés de estar aquele rusgo, passa a ficar liso. Fica completamente liso. O que essas papilas fazem no organismo do animal? Ele come, essas papilas elas vão pegando todas as proteínas daquilo que você está oferecendo para ele. Então, você oferece um alimento de qualidade, tudo que ele come, esse organismo, essas papilas vão pegando tudo aquilo, todas as proteínas, todos os nutrientes, e levando para o corpo deles. E o restante vai embora nas fezes. Quando isso fica liso, que eles passam muito tempo sem comer, sem beber, essa parte do estômago, esse estômago, ele fica liso. E você oferece o alimento e ele não absorve esse alimento. Então, ele simplesmente entra por aqui e sai. Então, Ou ele seja, come. a absorção é comprometida. A absorção é extremamente comprometida. Então, quando você vê um animal, você vê ele, nossa, olha como ele engordou, olha como ele está bonito, nossa, é outro animal. Não é assim. Né? Ali por dentro está acontecendo alguma coisa, como aconteceu essa semana com dois, né? Uma menina e um menino, que vinham bem, daí a pouco a gente notou que eles não estavam assim muito bem, mas dentro de uma normalidade, que todo dia você olha e não estão bem. Eles estão lá. Um dia não quer comer, um dia está triste, um dia está alegre, um dia está mais disposto, um dia não. Não estão estáveis, é o que você está querendo dizer. Exato. Eles não têm sabe, esse pessoal está recuperado e está pronto, não existe essa estabilidade, não existe essa segurança nossa de ir embora, de ir dormir e falar, nossa, esse grupo está bacana, esse está bem, esse do hospital, a Catarina vai ficar dormindo lá a noite inteira, que é o que ela faz. Então, daí a pouco você chega de manhã e encontra um bezerro caído, morto. Né? Então, nesse dia, né, que foi anteontem, acho que anteontem, uma que estava em observação, que nós levamos, vimos que ela não estava bem, e começamos a suplementar, a fazer todo o atendimento veterinário, mas infelizmente ela não resistiu. A Catarina estava com ela parece que ela veio a óbito às 2h30 da manhã. A Catarina dormiu lá na fazenda, na baia, com ela. E aí pela manhã tinha um outro que já estava em óbito junto com os amiguinhos dele. Então eles foram também para a USP e vamos ver o resultado da necrópsia, mas a gente sabe que todos os outros foram isso. E a gente já tem experiência de brotas, no caso das búfalas também. Também tem acontecido isso, né? Daí a pouco está tudo bem, daí a pouco uma búfala cai, o animal cai, porque ele tá cheio, mas ele não está. Então, é toda a suplementação que a gente precisa entrar via oral, a gente entrar com pó, a gente entrar com tudo que for, entrar intravenosa, só que a gente está falando de 300 e pouco. Então, você não tem como fazer uma medicação intravenosa em
em 300 e poucos animais todos os dias. É uma coisa praticamente impossível. Então, a gente está estudando. Hoje, a gente está colocando suplemento até na água. A gente pegou aí um suplemento muito bacana que a gente coloca nos coxos de água. Então, toda hora eles estão tomando água e é suplemento. Na comida deles, suplemento em pó. Nos que estão no hospital, suplemento oral. Então, a gente tem que estar a todo momento suplementando para que a gente consiga vencer. E o pior é que esse estudo dessa anomalia não é uma anomalia, né? Que aquilo foi provocado. É muito raro alguma literatura sobre isso, como você recupera essas papilas aí do estômago, né, deles. Então, a gente está vendo aí formas e fórmulas para ver como a gente faz para que a gente consiga vencer isso. Claro que não são todos, né? Eu acho que é num nível... não sei dizer o nível, mas hoje a gente vê que já estão mais alegres, estão ruminando, eles andam, eles dão uma brincadinha, eles brincam. Então é outro mundo que eles estão vivendo. Eu quero comentar aqui, falando dos mestres bezerros, eu não posso deixar de falar de resgates recentes que a gente teve aqui, e a gente, além dessas duas passagens ali em Cunha, a gente teve também uma passagem aqui no santuário de um mestre bebezinho que foi resgatado agora há 2 semanas. Ele passou uma semana aqui, alguns dias na verdade, não chegou a uma semana, não chegou. E logo depois ele foi transferido para o hospital. Quando nós estivermos com o hospital pronto aqui, essas transferências não mais vão acontecer. E aqui eu aproveito para lembrar vocês que são parte desse coletivo, para, por amor, contribuírem pelo Abilium, que é uma forma que vocês fazem as avaliações de produtos veganos, pratos veganos, o aplicativo. Você baixa o aplicativo, faz a avaliação, o aplicativo te dá $1 e você encaminha esse dólar para o santuário. Isso tem ajudado muito para que a gente possa construir esse hospital, porque à medida que a gente vai com essa ação de Cunha adiante, esses mestres bezerros estarão aqui no santuário. E como a gente falou, não é uma recuperação que a gente olha e fala, agora não tem sequela e agora está tudo bem. Mais e mais eles serão solicitados em atendimentos especiais. Essa é uma parte. A outra parte é que a passagem desse ser, amanhã a gente vai viver uma cerimônia para o plantio dele. E aí, com esse tópico, eu quero trazer aqui para que a gente nunca se encerre nas coisas desse mundo. Para que a gente nunca se esqueça que esses mestres animais, eles passam pelos mesmos sofrimentos e medos que nós também. Não é simplesmente falar, bom, então se eles tiverem no pasto, tá tudo bem, porque eles estão no pasto agora, mas eles ainda precisam curar o corpo emocional deles. O psicológico, que foi absolutamente atordoado pela situação que eles viveram. E além disso, a gente considerar também, que é um tópico que eu vejo que comumente, até mesmo veganos, nós veganos, a gente tantas e tantas e tantas vezes exclui, que é a espiritualidade dos mestres animais. Quando a gente fala de um desencarne, não importa o ser que a gente está falando. Para vocês terem ideia, quando a gente fala do livro tibetano dos mortos, ali eles dizem que não importa se é uma mestra mosca ou se é um ser humano, cada um vai percorrer um tempo entre mundos. Então, por que eu estou dizendo isso? Para que a gente se lembre de rezar dentro da fé de cada um, para iluminar não esses que saíram de Cunha, amparados, rezados, não o mestre Ariel, que amanhã vai ter uma cerimônia, e olha só o privilégio, ele vai ser colocado dentro da terra. Vocês já pararam para pensar a raridade que é isso para um mestre bovino? Porque mesmo os de Cunha não estão tendo esse privilégio, eles estão tendo que ser fatiados numa necrópsia na USP. Algo que, se fosse da vontade nossa em outra situação, jamais aconteceria. Por quê? Porque a gente quer que aquele corpo descanse e não que ele seja fatiado, estudado, fotografado. A gente quer que aquele ser possa sair daqui com uma certa tranquilidade. Então, eu só quero trazer isso aqui para a gente sempre lembrar que, embora a gente esteja falando de um mestre animal, a gente está falando ainda de um espírito. De um espírito que está vestido com aquela carne naquele modelo,
mas que debaixo da carne, daquele modelo e de qualquer modelo, a gente está sempre desnudo na alma. E quanto mais a gente conseguir se enxergar na alma e enxergar também os lugares que a alma habita, os lugares que a alma procura, como amor, confiança, dignidade, mais fácil a gente vai entender todos os seres. Mas a gente geralmente tem dificuldade de entender quando a gente se identifica com a aparência. Então o mestre Bezerro parece diferente. Ah, então o outro parece de uma forma. Parece que o sofrimento, mas não é. Então, só entrar em contato com isso e amanhã, de novo, às 10h30, a gente começa a cerimônia de plantio de Mestre Ariel aqui. E aí, com esse tópico, eu trago também, porque alguns de vocês podem estar vendo ali atrás do Vitor, alguns barris que são usados para leite. E por que a gente tem barris de leite dentro do santuário? Porque nós resgatamos mestres bezerros e devolvemos para eles o que a indústria tira em função do consumo humano. Então, basicamente, a gente traz esses mestres bezerros para cá e alimenta esses mestres bezerros com o leite que seria deles por direito, mas que, infelizmente, apenas alguns estão tendo merecimento de receber. E eu coloco essa ênfase aqui para que cada um possa olhar com um pouquinho mais de atenção para o estilo de vida. Porque como o Vitor começou fazendo, ou seja, falando um pouquinho mais da situação daquele pecuarista, ou da fazenda, que não é fazenda porque é menor, e do pecuarista, que bom, não era exatamente esse o negócio dele, mas a gente chamar esse assunto todo para uma responsabilidade pessoal, porque o mundo não vai mudar a gente culpando o Tanagildo. Vai resolver uma questão pontual de algo que aconteceu em Cunha, que sim é inescrupuloso e precisa de toda a justiça, para que haja alguma dignidade, alguma recuperação daqueles seres. Mas a gente não pode esquecer de todos os outros que estão passando agora por uma linha de produção, metras vacas em fazendas 3 vezes por dia sendo ordenhadas, sem ter nenhum tipo de aproximação dos filhos. Então eu quero outra vez, existe, óbvio, um lugar onde a gente quer que aconteça alguma coisa com ele, que haja, mas eu queria também provocar a gente para que esse pensamento não fosse em termos de punição, e sim de regeneração. Que ele possa olhar, porque a vida dele com certeza deve ter passado e está passando por uma baita dor de cabeça com esse inquérito policial, ou seja, com todo esse processo jurídico, para que ele possa passar por um processo de regeneração. E que a gente possa apoiar esses processos de regeneração, não só no outro, mas também em nós. Porque outra vez, não vai adiantar a gente simplesmente culpar. E é um lugar cômodo para a gente ir, porque daí quando eu tenho um culpado, a gente não precisa fazer mais nada. Então eu deixo aqui essa reflexão para nós. O que é que você pode fazer para evitar a cunha? O que é que você pode fazer para evitar um próximo resgate aqui no santuário? O que você pode fazer? O que cada um de nós pode fazer? Porque é isso que vai mudar o mundo, não é ele indo para a prisão. Isso não vai mudar o mundo. Isso vai simplesmente tratar de um caso que foi... Agora, e dos outros casos todos que funcionam livremente, inclusive com apoio da lei? Vocês já pararam para pensar que maluquice que a gente tem na Constituição, que o mestre animal não pode ser ferido e a gente regulariza açougue? Olha só o disparate e a falta de sabedoria, a falta de absoluta congruência. Como é que a gente defende que o mestre animal deve ser protegido na Constituição e a gente naturaliza, normaliza e ainda torna operacional perante a justiça, perante a lei, um açougue? Olhem só que ponto de inconsciência e de dormência chegamos. Então, outra vez, o que cada um pode fazer? Porque é isso que vai mudar o mundo. Não é um ir para a prisão, não é um acontecer. Não, que esse sujeito seja regenerado, que ele aprenda, que esses mestres se recuperem, que a gente siga a vida aprendendo, tirando pedras, plantando flores, como outra vez foi dito, outro dia foi colocado no vídeo, que na verdade é uma parte de Cora Coralina, uma frase dela. Então, enfim, queria deixar isso, queria passar para o Vitor deixar uma mensagem final. Acho que a gente acabou falando bastante coisa sobre o que está acontecendo lá. Deixar uma mensagem final sobre o que você acha que vai ser. As datas eu comentei na outra live, só que acho bacana deixar gravado aqui de novo. A vacinação assistida está marcada para o dia 4, é isso? Isso. A gente vai... Nós fizemos a contagem oficial, né? Já existia uma contagem quando a gente chegou, de quando a gente saiu do recinto. E agora teve uma outra contagem na fazenda do pessoal do Ministério da Agricultura. Foi feita a contagem oficial e foi feito já uma vacinação assistida, onde
Ministério da Agricultura vai com a equipe e a gente... Dia 5 de já, para dia Catarina. 5 de maio. 5 de maio. E essa, desculpa, eu quero só te interromper um minuto, amor. Quero colocar aqui, se vocês puderem também acompanhar o serviço da doutora Catarina, eu fixei o comentário dela. O responsável técnico, comentei, é o doutor Maurício, que está sempre envolvido em tudo isso, está no processo jurídico, mas a doutora Catarina está ali todos os dias e noites, como o Vitor está dizendo, e ela faz um serviço hercúleo, numa disposição, porque às vezes no meio de tudo, eu ligo para ela e falo assim, você tem uma imagem para me mandar? Porque eu estou aqui no santuário, estou a 400, 500 quilômetros. Você tem uma imagem? E ela, com toda a paciência monástica dela, fazendo coisas e coisas e coisas, me manda o vídeo e me manda o áudio explicando o que está acontecendo e me fala. Então, eu quero agradecer essa sensibilidade dela de estar no serviço e também ter esse tempo, essa humildade, sabe? De estar a serviço de tantas formas diferentes, tanto num gesto como esse de mandar uma imagem, de sempre ter paciência, sempre ter uma doçura para falar e, ao mesmo tempo, muita firmeza, que todos os voluntários falam disso dela também, que ela tem muita firmeza. Ela fala, não, isso é para fazer assim, isso é para fazer assim. E essa firmeza eu também gosto bastante. Então, enfim, a Catarina é uma menina que realmente ela surpreende pela disposição, pela postura dela, onde a gente está ali num ambiente machista, né? Ali é peão, na cidade, um monte de gente ameaçando, aquelas coisas que a gente nem precisa colocar isso aqui, porque... mas a Catarina ali sempre firme, colocando ali a posição dela como mulher e com uma liderança assim, sabe, que os meninos saem, caem, põem o rabinho nas pernas, embaixo das pernas e obedece, faz e é assim, é incrível. É incrível. Eu quero deixar registrado aqui o carinho, o amor que a gente tem por ela, não só nós, mas todos os mestres. Tem histórias aqui para contar que a gente ia ficar aqui por 3, 4 horas e ia morrer de rir. Rapidinho, tem um que é muito dengoso e ele tem que fazer um curativo quase que todos os dias na orelha. Então, quando a Catarina chega para pegar e tal, o que ele faz? Ele se joga. Ele se joga no chão, porque ele não quer que passe a corda nele. Então, ele se joga, ele se faz de morto. Parece é uma coisa, assim. Então, gratidão, Catarina, por tudo aí que você tem feito por eles. Então, é dia 5 de maio é a vacinação assistida. E todo o nosso trabalho vai continuar. A gente não tem um tempo, como a Patrícia já falou, a gente não sabe se é 2, se é 3, se é 4, se é 5, se é 6 meses, a gente não sabe, isso vai depender da avaliação do Dr. Maurício, da doutora Catarina, de toda a equipe, né, de veterinários, para que a gente possa trazê-los para cá de uma maneira segura, de uma maneira tranquila, que esse estresse, porque qualquer viagem, por mais curta que seja, é estressante para eles, né? Não é como a gente sentar num carro e viajar. Então, é muito estressante para eles e qualquer estresse de um grau muito alto, muito forte, você pode perder todo um trabalho que você fez por meses. Então, a gente tem que estar bem seguro. O Maurício e a Catarina, eles querem estar bem seguros para fazer esse transporte da melhor maneira. Uma coisa que da espiritualidade dos animais, né? Eu queria lembrar que amanhã nós vamos fazer aqui o plantio, né, do mestre Ariel, e que amanhã a gente vai lembrar também desses que foram para a USP, né? Porque esses espíritos também eles vieram com um destino, sabe? Eles vieram com a prova, eles vieram com a fundamentação de tudo o que foi falado dentro dos processos, dentro dos laudos veterinários, né? Então parece que eles vieram para isso. Infelizmente tiveram que ir para a USP, tiveram que passar por tudo isso, mas eu tenho certeza que
que lá em cima eles vieram com essa não, vocês vão e vocês vão fazer por muitos, por milhões e milhões e milhões. Um outro ponto que eu queria deixar aqui, gente, que é muitíssimo importante, que eu tenho assim ficado muito triste de ver e estar acompanhando, gente, é o caso das girafas. A gente tem que se posicionar, a gente tem que entrar lá, sabe? E falar. Tem uma página, eu acho que a Vivian está aí, ela pode colocar as girafas, tudo a favor das girafas, alguma coisa assim. Pelo amor de Deus, me ajuda alguém aí para fixar essa página. Eu não sei quem fez essa página, não sei qual foi se é uma ONG, se é uma pessoa. Eu sei que ali está mostrando tudo o que está acontecendo. Ali a gente está vendo que existe um descaso do governo. Parece que existe um aparato ali protegendo esse resort onde elas estão, porque é um lugar muito chique, muito forte. A gente não está acusando, mas pelo que tudo está mostrando aí, eu acho que tem alguma coisa de muito errada. E claro que tem uma coisa de muito errada de você ter 13 ou 15 girafas dentro de um galpão, sem tomar luz, sem comer, sem comer o que elas têm que comer, né? Então, gente, vamos procurar saber o que está acontecendo, vamos atrás disso, vamos dar Google aí, vamos ver essa página e vamos nos mobilizar e fazer barulho em cima disso, porque é um horror. Eu fico imaginando, sabe, essas pobres coitadas que saíram lá da África, e fico imaginando aqueles que saíram do campo de futebol para hoje estar numa fazenda, e hoje eles estão bem porque eles estão no habitat deles. Vocês imaginem uma girafa. 3 já morreram. Né? Assim, parece que tem mais 13, ou 12, ou 13. Então, vocês imaginem uma girafa que saiu lá das savanas da África, daqueles lugares do habitat dela. O que está acontecendo? Ah, está tudo bem. Não está acontecendo bem, nada bem, não. Elas não estão alimentadas, elas não estão cuidadas. Ah, mas estão dando comida. Não, vocês não estão dando comida. Vocês não estão dando a comida que elas têm que comer. Vocês não estão dando a vida que elas têm que ter. Isso está errado. Então, vamos atrás disso, vamos olhar, vamos divulgar, fala com as pessoas, fala com os amigos e vamos olhar isso com atenção, que é um caso muito sério, é um caso bastante sério. Tá bom? Do mais, eu agradeço vocês, agradeço todo o apoio, agradeço os voluntários, todos os voluntários, não vou citar nome, porque senão é umas 3 horas, e vamos lá. Agradeço por tudo, agradeço por Deus estar no comando e estar tomando conta da gente, está tomando conta da gente aqui no santuário, está tomando conta da gente lá em Cunha, com a nossa equipe, os nossos funcionários que estão lá, um grupo muito bacana. Agradecer ao Vitório, a Rose, que são os donos da fazenda, que são pessoas maravilhosas. A Rose faz almoço vegano para mim, então tá tudo lindo e maravilhoso. Tá bom? É isso aí, gente. Gratidão. Bom, para terminar a live aqui, eu não posso deixar de comentar também, o Vitor trouxe o assunto das mestras girafas, e a gente comentou em algum instante da live que o sofrimento está para todas as espécies. Nossa, tem alguém aqui que está se coçando no tripé, que eu estou tendo que segurar e concorrer aqui, ela é gorduchinha, ela vira o tripé de ponta cabeça. Bom, mas o Vitor também comentou a respeito do ambiente machista, e eu quero colocar aqui que uma das lutas do santuário, não sei se vocês sabem, mas a gente tem um vasto número da nossa equipe, um vasto número de mulheres. Tudo mulher. E tudo não, né? Ou seja, a gente tem o Tafarel, que estava aqui, por exemplo, agora há pouco, a gente tem o Paulo também. Ah, mas 90% mulher. Tem homens aqui também, mas a gente tem um grande corpo na equipe, um corpo feminino.
E eu vejo que boa parte do serviço que é feito, mas é de uma forma sublime, é justamente acabar com esse machismo. E aqui eu peço para os homens, de maneira geral, para aceitarem mulheres fortes e não terem a menor pretensão de tentar segurar a nossa força. Porque a gente não está aqui, ou seja, nesse tipo de ambiente onde a gente está na roça, onde a gente está muitas vezes lidando, onde o machismo mais impera, para aceitar condições de abuso com qualquer ser, inclusive mulheres. Então, quero deixar isso aqui bem registrado e agradecer a presença dos homens que respeitam esse feminino e fortalecem esse feminino em todo mundo, para todos os seres, em Mestras Vacas, em Mestra Mãe Natureza e também nas mulheres. Agradeço muito. E aqui finaliza então com esse agradecimento por todos os seres que estão nessa senda contra a opressão, diminuindo e aniquilando o sofrimento. Não é uma missão do santuário, é um compromisso do ser humano que a gente, convida cada um aqui a participar. Para quando a gente se retirar do planeta, olhar para trás sem arrependimento nem vergonha, sabendo que não entrou na guerra, mas lutou pelo que é certo. Só não vamos esquecer das girafas, por favor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gratidão a todos. Um grande beijo.